Boa noite a todos que nos acompanham do centro, sul, sudeste e norte do país. Sempre lembrando, tem um vídeo para o nordeste, o de vocês, e para o Cone Sul. Toda domingo, segunda e quinta, eu faço a previsão para essas regiões, e segunda, quarta e sexta o Peter faz para Santa Catarina e vizinhos. Sobre o oceano, sempre no Cone Sul. Ali também tem informações úteis que pode ser utilizada também para o pessoal do comércio, os CDLs aí de São Paulo para baixo, em relação à previsão do frio nesse outono e inverno. Algumas dicas úteis no Cone Sul para o pessoal do vestuário. E não se esquecendo de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e quem sabe fazer com que a gente chegue perto dos 30 mil já nesse domingo. Agradeço a todos os 28.170 inscritos no nosso canal. Muito obrigado e vamos agora ao tempo. Primeiro que já aconteceu, como sempre de praxe, o pessoal tem uma ideia. Nós tivemos chuvas até significativas aqui nessa região do Amazonas e principalmente Acre, que vem atrapalhando, dando cheia lá no Rio Branco, na capital. Aqui também a metade norte do Mato Grosso com chuva, atrapalhando a colheita, a parte aqui do Pará, também parte aqui de Minas, toda essa parte aqui com chuvas com uma certa intensidade. Para a gente saber se elas estão boas ou não, a gente vai ver o quadro de anomalia até o dia 18 de fevereiro. Aqui a gente tem uma ideia melhor. Boa parte do Amazonas com chuvas acima da média, entre esse tom aqui clarinho indo para o azul é de normal acima da média, o laranja é abaixo da média. Tu vê que, de maneira geral, está meio mesclado entre o norte, centro-oeste e sudeste, está meio mesclado em condições de chuva. Está um pouco mais seco aqui no norte, que é o esperado, aqui ainda está acima da média aqui em Roraima, uma Amapá dentro do esperado, que é uma época de seca. Do sudeste, Minas, Espírito Santo e Rio estão com chuvas bem significativas. O Triângulo Mineiro continua devendo a chuva, o estado de São Paulo de maneira geral, o Mato Grosso do Sul também, e o Mato Grosso bem irregular. Num canto chove muito, principalmente essa parte centro-nordeste do estado, atrapalhando bastante o andamento da colheita. E aqui Goiás também, essa faixa central com bastante chuva. E em Minas, bom para o setor energético, mas tem trazido transtorno e infelizmente vítimas, assim como no Espírito Santo. Primeiro, antes de ver aqui, nós vamos acompanhar aqui a parte do radar. Quer ver aqui, ó? O que está acontecendo agora, entre 6 e 8 da noite, tem uma linha de chuva trovada atingindo aqui a região de Campinas, Bragança Paulista, passou pela região da Grande São Paulo, está avançando aqui São José dos Campos com chuva trovada, talvez até algum granizo isolado, e pegando aqui o litoral de São Paulo também. Santos também está tendo chuva nesse momento em vários pontos aqui, na divisa com Minas, alguns pontos aqui do centro de São Paulo, mas não muito significativo aqui no sul. Quando a gente vem aqui para Minas, vamos diminuir um pouquinho o mapa, o pessoal tem uma ideia, ó, tem algumas áreas de chuva em Minas bem espalhado, aqui também entre o sul do Espírito Santo e o Rio de Janeiro, pegando aqui o sul da Bahia e a divisa com o Espírito Santo, para alguns pontos do norte de Minas. Pega aqui a região de Goiás, Brasília, sudoeste e oeste da Bahia, perto de Goiânia, toda essa região aqui. Então nós estamos tendo chuvas e trovadas nessas áreas. Vamos ver se a gente consegue pegar algum radar ali no norte do país. Infelizmente aqui tem pouco. Tem alguma chuva aqui entre o Acre e o extremo sudoeste do Amazonas, alguma coisinha aqui perto de Manaus, no sul do Amazonas também. Tu vê que aonde tem radar está aparecendo pontos de chuva na região norte, aqui em partes do sudeste e São Paulo. Aqui tem uma linha um pouquinho mais forte nesse momento. Agora a previsão propriamente dita, de hoje para amanhã. Nós temos essas chuvas que estão ocorrendo agora nessa área, uma parte hoje, outra parte amanhã. Nessa parte norte aqui do Pará, Amazonas, Roraima, mais seco o tempo, se tiver chuva é pancadas isoladas, assim como aqui no norte do Amazonas. Nos países vizinhos aqui, mais tempo bom do que chuva, chuvas bem irregulares, bem irregular aqui no norte do Peru, fronteira com a Colômbia, e à medida que vai chegando aqui na selva peruana, em volta do Brasil, indo até a Bolívia, toda essa região aqui com pancadas de chuva e trovada entre hoje e amanhã. Principalmente mais forte nessa faixa aqui, que fica entre a selva e a pré-cordilheira.
No Equador, pancadas de chuva, principalmente na região da Cordilheira. Algumas nevadas também, assim como pega aqui a parte da Cordilheira na Colômbia. Avançando aqui, na parte centro-norte da Bolívia tem chuva, na parte centro-sul pouco ou nenhuma. Assim como o Paraguai, tempo seco. Mato Grosso do Sul, praticamente tempo seco. Se tiver alguma chuva, é perto de Goiás, perto do Mato Grosso, toda essa região, mas praticamente todo o Mato Grosso do Sul, quase todo ele, favorável para a colheita e atividades ao ar livre. São Paulo também, boa parte do interior, amanhã vai ter um tempo mais seco. Se tiver chuva, é bem isolado, concentra-se mais no litoral. Minas, Espírito Santo e Rio, pancadas fortes de chuva, talvez entre hoje à noite e decorrer dessa sexta-feira. O sudoeste e sul de Goiás pode ter mais nuvens do que chuva, facilitando alguma coisa de trato cultural, talvez alguma coisa de colheita, e olhe lá. Daqui para cima, a instabilidade toma conta. Nublado, sol, chuva, trovada, num canto pode chover forte, no outro pode chover mais ou menos, não muito intenso, mas atrapalha tratamento, atrapalha a parte de colheita. Tratamento, se tiver que fazer, talvez de manhã com risco. Assim como também toda essa área aqui de Minas, Espírito Santo e Rio. Tocantins, mesma situação, a parte centro-sul de Tocantins, pancada isolada de chuva. Num canto pode ser forte, 30, 40, 50 milímetros ou mais, e no outro 2, 3, 4 milímetros. É muito difícil que alguma área de produção, alguma lavoura, passe sem chuva na região, nem que seja 1, 2 milímetros, mas vai atrapalhar tanto colheita quanto tratamento. E também a parte das estradas, né, que continuam bastante assim, começando a ficar intransitáveis, aquelas estradas de chão. Aqui a parte metade norte do Mato Grosso também, com pancadas de chuva, principalmente aqui, ó, da metade do estado em direção ao leste, divisa com Goiás e parte da divisa com Tocantins e parte da divisa com Goiás, pancadas de chuva e trovada a qualquer hora, principalmente à tarde e noite, mas pode vir de madrugada, manhã e intervalos de melhora. Predomina mais, toda essa região aqui, predomina mais a nebulosidade, entre nublado, aberturas de sol por entre as nuvens e fica nem muito frio nem muito quente. Rondônia, períodos maiores de sol e nuvens e pancadas mais isoladas de chuva, um pouquinho mais frequente, talvez aqui nessa parte leste e sul do estado. O Acre também continua com chuva e continua com chuva aqui nas nascentes do rio que vai passar aqui na região do Rio Branco. Então o rio vai continuar subindo. Aqui na parte sudoeste do Amazonas também tem chuva, na parte centro-sul, essa área aqui de lavoura de arroz atrapalha se tiver na colheita, atrapalha bastante aqui na centro-sul do Pará, pancadas de chuva e trovada forte, atrapalhando a parte da colheita e o andamento normal da safra, meio mais seco aqui na parte norte do Pará, pancadas isoladas no Amapá, na região aqui de Marajó, essa parte do Pará que faz divisa com o Maranhão tem umas pancadas boas de chuva, então a metade sul e leste do Pará continua com bastante estabilidade, incluindo a região de Belém. Manaus, mais para tempo seco, talvez alguma pancada isolada no final do dia à noite. Essa parte aqui do Amazonas e Roraima, o tempo fica mais seco. Aqui ajuda para quem precisa de tempo seco para trabalhar ao ar livre, seja na parte da lavoura, cidade, ou na parte de infraestrutura, estradas. Toda essa faixa aqui não, continua instável. De toda essa região, onde está mais fácil para tratamento e principalmente para colheita, é o Mato Grosso do Sul, centro-oeste e norte de São Paulo, Paraguai e a parte aqui do sul, sudeste da Bolívia. E também essa partezinha aqui dos países vizinhos, que também está numa situação melhor. O acumulado para os próximos dias, até domingo. Tu vê que aumenta a chuva no Amazonas, continua com boa chuva no Acre, vai prejudicar a capital Rio Branco, aumenta a chuva aqui na selva peruana, indo até o centro-norte da Bolívia, continua com pouco ou nenhuma chuva nessa parte sul da Bolívia, o Paraguai, se tiver chuva, é muito irregular, no Mato Grosso do Sul, um pouquinho acima de Campo Grande para baixo, praticamente sem chuva de hoje até domingo. Muito bom para a colheita, mas preocupa já com a diminuição da umidade do solo. Nesse extremo norte do Mato Grosso do Sul, pancadas isoladas de chuva, atrapalhando um pouco o andamento de colheita ou tratamento nas lavouras. Aqui na parte sul do Mato Grosso, nós temos o quê? Uma condição um pouco melhor. Tem chuva, mas períodos maiores de melhora. À medida que vai se aproximando do centro, Sinop para cima, Primavera do Leste até que tem algumas pancadas interessantes de chuva também. Daqui para cima, pegando a divisa Goiás, Tocantins, Pará,
Amazonas, Rondônia, toda essa região aqui vai ter chuva significativa e frequente, manhã, tarde, noite, com períodos de melhora entre essa sexta, sábado e domingo. Isso aqui é acumulado para 3 dias, de hoje para 4 dias, de hoje até domingo. Podem ver que forma um corredor de umidade passando aqui pelo norte, partes do centro-oeste, pegando aqui partes do sudeste e também o nordeste. Então toda essa região aqui em vermelho vai ter chuva, trovada, alguns temporais isolados, exige bastante atenção aqui nessa parte centro-norte de Minas, aqui na parte do Espírito Santo, Rio. Agora logo a gente vai ver o detalhe. E São Paulo, toda essa parte do interior paulista continua preocupante. A estiagem também está começando a afetar bastante e preocupa porque nós só temos mais um mês de estação chuvosa, que é o mês de março. De abril para frente já começa naturalmente a reduzir a chuva. Pode ter problema de abastecimento de água mais lá na frente. Aqui o detalhe. Então, toda essa parte de Minas Gerais aqui vai ter chuva e trovada no decorrer dessa noite e amanhã principalmente. Pode ter alguma chuva forte aqui na região de BH, aqui na zona, acho que a zona da Mata, o leste de Minas, a parte sul de Minas, a área do café. São Paulo, só alguma chuvinha isolada, quase nada aqui nessa parte nordeste e norte do estado, assim como o interior. O litoral continua com chuva e períodos de melhora. A grande São Paulo, apesar de não indicar muita chuva, pode ter um ou outro trovada, um outro temporal isolado, que isso os modelos não conseguem pegar. Então, sempre muito cuidado na capital paulista entre essa sexta e fim de semana com algum eventual pancada forte isolada. Quanto mais no Rio de Janeiro, maior a chance. Aí vai chegando no Rio, a instabilidade vai tomando conta do estado do Rio. Alguma chance pequena de chuva forte na Grande Rio e principalmente entre a área serrana e o norte fluminense. Aqui pode chover bem nesses próximos dias, sexta, sábado, domingo. Essa aqui até sexta-feira de meia-noite. Essa aqui, tudo isso aqui é de hoje até sexta-feira. Chove bem no Espírito Santo, principalmente na área serrana, algumas pancadas boas na região de Vitória, BH, São Paulo alguma chance, mas principalmente em toda essa área de Minas, a região do Café e principalmente para cima, a chuva pode ser significativa, trazendo, aqui, infelizmente, aqueles transtornos habituais. Aqui até domingo, dá para ver que piora esse quadro aqui de Minas, principalmente essa faixa leste e sudeste de Minas, exige muita atenção. Vai ter problema, risco de deslizamento, grandes alagamentos, alguma cheia de rio. Infelizmente, é possível que haja alguma vítima em função disso, que infelizmente é normal acontecer, não deveria, mas é comum acontecer no sudeste. Muita chuva aqui no norte fluminense, pode ter problemas também de alagamentos ou cheias. Aqui na capital do Rio, pequena chance. E São Paulo, pequena chance de alguma trovada mais forte até domingo. Nessa parte de São Paulo, aqui norte e nordeste, continua com muito pouca chuva. Então, à medida que avança dentro de Minas, a chuva aumenta bem. Então, Minas, Espírito Santo e centro-norte do Rio, vai ter que ter muita atenção entre essa sexta e fim de semana, com volumes significativos de chuva. Tu vê que nessa área aqui, nessa grande área dos 3 estados, pode ter volumes bem acima de 100 milímetros. Aqui pelos próximos 10 dias, aquele canal de umidade persiste. Alguns temporais isolados aqui em São Paulo, pode chover forte aqui na região do litoral paulista na semana que vem. Melhora um pouco a chuva aqui nessa parte de São Paulo, mas longe de resolver o problema da estiagem. Aqui na parte de Minas Gerais, de BH, leste e sul de Minas, muita chuva que pode trazer transtornos em termos de alagamento, queda de barreira, deslizamento, rodovias, e, enfim, todos aqueles transtornos que se tem quando chove demais no Rio e também menos no Espírito Santo. Então, Minas e Rio vai ter que ter muita atenção na semana que vem, com risco de grandes transtornos em função de chuva excessiva. Aqui é a projeção para os próximos 15 dias. De maneira geral, o sul do Mato Grosso do Sul, extremo sul de Goiás, Triângulo Mineiro, boa parte do interior de São Paulo, boa parte do Paraguai, o sudeste da Bolívia, toda essa região aqui, chuva abaixo do normal. Começa a estiagem, mantém a estiagem nessas áreas. Facilita a colheita aqui no Mato Grosso do Sul, facilita um pouco a colheita aqui no sul do Mato Grosso. Já toda essa faixa aqui continua com chuva excessiva. A metade norte do Mato Grosso, partes de Rondônia,
boa parte de Goiás, parte de Tocantins e principalmente Minas, Rio e Espírito Santo, vai ter problemas para colher, problemas de estrutura, alagamento nas estradas, principalmente estrada de chão, fica intransitável essa região aqui, vai ter problemas de escoamento de safra, colheita, algum tratamento em algumas áreas aqui que estão com cultura em andamento. Então, todos aqueles transtornos quando a chuva é excessiva e constante. Vai ter alguns momentos de melhora? Vai, mas a chuva é mais constante, eventualmente alguns temporais fortes. Só nessa região aqui que é o lado oposto. Aqui vai logo precisar de chuva e atrapalha o plantio da safrinha de milho aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo e norte do Paraná. Nas outras áreas, aqui com uma vantagem boa, pelo menos não tem focos de fogo, porque em plena estação seca está chovendo mais do que o normal. Tanto que a gente praticamente não tem notícia nenhuma de incêndio nessas áreas que em outros anos estava pegando fogo, o estado de Roraima. Aqui os próximos 46 dias, tu vê que aqui continua chovendo bem acima da média numa época de seca. Aqui no Amazonas começa a reduzir a chuva, talvez isso signifique que mais lá para o final de março, começo de abril, já começa a diminuir um pouco mais rápido a chuva. Assim como também em Rondônia, ainda continua com chuva significativa, provavelmente em março, comecinho de abril, vai ajudar para quem conseguir plantar bem a safrinha de milho, tem que plantar o mais rápido possível para aproveitar ainda essa chuva que deve se estender por parte de abril. Começa a secar mais aqui da altura de Cuiabá, Cáceres para baixo, Primavera do Leste também. Aqui talvez a estiagem comece mais cedo. O pessoal tem que ficar um pouco atento em relação à safrinha de milho. O extremo sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, preocupante a situação, interior de São Paulo, Paraná, boa parte do Paraguai, tirando a região do Chaco, a Bolívia também, parte perto do Brasil, diminui a chuva, ficando a chuva mais na parte da selva e próxima à cordilheira. E aqui em Minas Gerais, muita chuva, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então essa região aqui continua preocupando. De Minas, a preocupação por falta de chuva é uma parte do Triângulo Mineiro. Na temperatura, fevereiro, normal abaixo da média nessa grande área aqui e nessa grande área do Brasil, normal acima da média. No Espírito Santo, Rio, litoral de São Paulo, mais fresquinho que o normal, fevereiro até agora. Amanhã nós vamos ter uma coisa difícil de acontecer, que pouco se fala, uma pequena friagem aqui no Mato Grosso do Sul. Toda essa região aqui, da metade do Mato Grosso do Sul para o sul, pegando Campo Grande, pode ter mínimas aqui de 14 a 18 graus em pleno fevereiro, principalmente aqui na parte sul do estado. Assim como o interior de São Paulo vai ter uma madrugada bem fresquinha, o sul de Minas também, e principalmente aqui o Paraná, até mesmo o Paraguai. Nas outras áreas, aquele calor habitual. Nas áreas altas, mais fresquinho. Nessa região aqui, aquele calor habitual. Talvez um pouquinho frio aqui no extremo sudeste do Mato Grosso. Quem sabe ali Primavera do Leste, abaixo de 20 graus a mínima. Que não é muito comum. Aqui as mínimas para o sudeste, mais especificamente aqui a parte centro-sul de Minas, essa parte aqui de São Paulo, a capital paulista varia bastante, algumas áreas da cidade não baixa muito de 20, outras podem ficar entre 16 e 18 nos arredores de São Paulo. No litoral paulista, aquele abafamento de praxe. Toda essa faixa litorânea aqui, as mínimas ficam em média entre 23 e 26 graus, incluindo a região da Grande Rio. A área serrana do Rio, a área serrana de São Paulo, de Minas Gerais, aquele friozinho bom, variando aí de 10 a 15 graus a mínima. A máxima, onde tem muita chuva, a temperatura não sobe muito. Grande parte dessa região, as máximas oscilam entre 28 a 32 graus. Nesses pontos mais claros, ficam abaixo de 30. Aqui fica mais quente. Nessa região aqui vai de 35 a 38 graus. Aqui em São Paulo, de 32 a 35 graus. Aqui no sul da Bahia e divisa com o Espírito Santo também. Minas Gerais mais fresquinho, em função da chuva. Rio de Janeiro também não tão quente. Paraguai bastante quente aqui. O extremo norte da Argentina. Essa região aqui de 34 a 38. Toda essa faixa aqui de 28 a 32. Pegando boa parte da Amazônia. Aqui onde fica mais seco, vai de 30 a 34. Aqui pode chegar a 35, 38. Aqui na região de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Como podem ver, boa parte dessa área aqui de 25 a 30. Mais quente aqui em São Paulo, onde fica mais seco.
de 30 a 34 graus. Nessa faixa aqui, incluindo a capital, não passa muito de 26 a 29 graus, talvez 30. No Rio de Janeiro, 30 a 32 graus, não esquenta muito. Aqui em Vitória também na faixa de 30 a 32. Nas áreas mais claras, não passa muito de 25 graus. Aqui a anomalia para os próximos 10 dias. De maneira geral, em torno acima da média em boa parte da região. Mais friozinho aqui nessa parte do Nordeste e nessa parte aqui em direção ao Sul. Para os próximos 46 dias. Está indicando que é normal um pouco acima da média nessa faixa. Aqui de normal a mais frio, principalmente aqui em direção ao Sul. Para o pessoal de São Paulo, que vende roupas para o Sul, o pessoal ali pode ser que esse ano não fosse a economia, seria um ano muito bom, porque o frio chega mais cedo no sul e em parte de São Paulo. É possível que a capital paulista já tenha alguns dias de frio mais acentuado já em maio e começo de junho. Isso pode ajudar um pouco o setor lojista, só que tem que tomar cuidado com a economia. Fazer produtos que sejam quentes e baratos ao mesmo tempo dentro do possível. Para o sul, o frio chega mais cedo. Em termos de clima, São Pedro ajuda o setor do vestuário, seja no atacado ou no varejo. O problema mesmo é a economia. Então lembrando, pessoal, o canal Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, acionar aqui e se inscrever, acionar, ver os diversos vídeos que nós temos e aproveitar, dê sugestões, dentro do possível a gente vai atendendo e acompanhando todo domingo, segunda e quinta, previsão para o país e países vizinhos. Segunda, quarta e sexta para Santa Catarina, com o Peter. E eu fico no domingo, segunda e quinta. E também dicas da agrometeorologia e algumas curiosidades e dicas para o pessoal do comércio e outras coisas relacionadas ao clima. Acompanhem o nosso canal e se inscrevam e voltamos no domingo, se Deus quiser. Um bom fim de semana a todos. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.